Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente com o Marcelo Gonzaga e o tema de hoje é ingenuidade e inocência na educação. Então, professor Marcelo, boa noite. Boa noite, Maurício, tudo bom? Tudo ótimo. Eu queria começar logo com a pergunta acho que mais básica de todas, qual que é a diferença entre inocência e ingenuidade? Bom, obviamente que tem que ter uma diferença, né? Senão a gente não faria essa live nessa circunstância, mas eles são usados muitas vezes como sinônimos de fato, né? Por isso que eu comecei desse jeito anticlimático, tá? Então, há muita gente que usa essas duas palavras como referentes de uma mesma coisa, né? Que seria, vou usar para facilitar aquela imagem da criança, né? Aquela criança ali que não tem problema, né? Ela tem uma vidinha feliz, ela não vê a maldade, a malícia no mundo, então tudo para ela parece mágico, místico, maravilhoso e feliz, né? Então, normalmente a gente trabalha essas duas palavras mais ou menos com essa mesma acepção. E elas, de fato, se você for procurar no dicionário, você encontra como um sinônimo, uma sinônima da outra, né? Então não há necessidade de criar essa distinção, a não ser que você queira, obviamente, como a gente vai tentar fazer aqui, mostrar as especificidades que podem ser vistas em cada uma delas e verificar em que medida uma é ou não é razoável em relação à outra, né? Então, facilitando agora essa distinção, que eu já vi essa distinção também acontecer em alguns lugares, por isso que eu vou criar ela aqui, é que a ingenuidade seria um defeito e a inocência seria a qualidade ou a virtude, né? Que defeito é esse? Eu sou meio socrático nessa história de defeito e qualidade, né? Porque eu chamo tudo que é defeito de burrice, né? Então é um tipo de burrice. A ingenuidade é uma burrice em relação ao mundo, né? Que nem a teimosia. Teimosia para mim é um tipo de burrice também. É o sujeito que quer se afirmar a despeito do que é, né? Não, eu prefiro errar do que dar o braço a torcer. Tá, então você é burro. A ingenuidade também é um tipo de burrice. Você não consegue perceber o mundo como ele é. Você se esconde do mundo. Ou escondem você, o mundo de você, né? Então você não tem meios, você não tem força, você não tem capacidade de lidar com o mundo tal como ele é. Você precisa ficar ali no teu castelinho, no teu mundinho separadinho, porque senão você é destruído, você desmancha. A inocência já não tem essa característica. A inocência é a qualidade daquele que é inocente, ele não tem culpa. Tá? Ele não é culpado das coisas, mas isso não quer dizer que ele não percebe as coisas, que ele não consegue enfrentar as coisas. Ele simplesmente não tem, ele não faz parte desse elemento da malícia, né? Ele consegue perceber a má intenção, mas ele não a pratica. Esse é o inocente. Né? A gente pode usar até aquela questão do processo jurídico, né? Inocente é aquele que não tem nada a ver com o assunto, né? Ele é inocente. Foi provado ali por uma série de circunstâncias, tanto pelas provas, pelas leis ali, etc., que o sujeito não pode ser penalizado por aquele ato, né? É mais ou menos nesse sentido. Não importa o nível da maldade do problema que aconteça, aquela pessoa não está participando daquilo. Que eu acho que é o objetivo, né, de todo mundo quando pensa em educar alguém, né, especialmente no aspecto moral, a gente procura que as pessoas sejam inocentes, né, que elas não sejam pessoas más, que elas não pratiquem maldade, que elas não causem nenhum problema para os outros nessa questão já de intencionalidade, né, o mal para os outros a gente pode causar de uma série de formas, inclusive de forma acidental, ingênua, já é um outro problema, né? Porque o ingênuo, nesse sentido, ele também é um irresponsável. Ele não consegue controlar nem pensar nas consequências dos seus atos, porque ele é ingênuo, é como se ele fosse uma criança eterna. Tá? E uma criança que eu já não estou nem dizendo no sentido objetivo da coisa, né, de que toda criança tem que ser necessariamente ser ingênua. Não, elas têm essa propensão, essa, vamos dizer, até uma naturalidade para a ingenuidade, mas isso tem que ser um processo de educação que tem que transformar isso em esperteza. Não, ela não tem que virar um velhaco, né, um espertalhão, uma pessoa maliciosa, mas ela tem que sim perder essa incapacidade. Para mim é um defeito mesmo, uma incapacidade, essa forma errada de ver e entender as coisas. Lembrei, tem um ditado em inglês que eu acho que diz muito a distinção das duas, que é o fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Então é mais ou menos essa distinção, que significa o quê? O fool me once, shame on you. Esse é o inocente. Né? Você não presume que as pessoas são más, que as pessoas vão fazer alguma coisa errada, que elas vão te
fazer alguma trapaça, alguma coisa. Então, se você é enganado uma vez, a culpa é de quem te engana. Tá? Agora, se você é enganado pela segunda, e obviamente, né, por todas as vezes subsequentes depois da segunda, terceira, décima, milionésima, aí você que é retardado, você que é um idiota. Então, aí você é o ingênuo. É aquele, ai, não, ele não vai fazer isso de novo. Como assim não vai fazer isso de novo? Se você devia ter pensado que ele podia fazer isso até da primeira vez. É que o que o inocente faz? Ele não deixa de ser bom, ele só não vai ser penalizado por aquilo. Né? Pensa numa circunstância de empréstimo, você vai emprestar um dinheiro. Né? Você tem que presumir que a pessoa pode não devolver, porque isso pode de fato acontecer. Ah, isso vai te impedir de emprestar? Depende da circunstância. Tem ali um amigo, um familiar, alguma coisa que precisa muito daquela ajuda. Ele fala, não, eu vou te devolver. Você pensa, talvez ele não me devolva. Mas mesmo que ele não me devolva, eu vou emprestar mesmo assim. Ele precisa e eu tenho. Isso é uma área que eu conheço um pouco, porque eu trabalhei muitos anos nessa parte de crédito. Então, você, na verdade, ajusta o preço de acordo com o risco que você tem e está correndo ali, né? Mas isso toda hora, né? Claro. A taxa de empréstimo do banco é justamente isso. Qual é a chance dele não me devolver esse dinheiro? Então eu vou colocar um juro altíssimo, porque se ele não me devolver, até ele não devolver, ele já me pagou 3 vezes o que ele pegou emprestado. Né? Tem um pouco disso, sim. Mais ou menos. Agora, então, perdão, pode falar. Não, só para terminar esse raciocínio. Claro, perfeito. Então, o que acontece? Você não vai deixar de emprestar, você é uma pessoa inocente. Tá? Não é, eu não vou emprestar porque ele pode não me devolver, a não ser que você precise muito desse dinheiro, óbvio, né? Você não vai, a exigência não é que você se sacrifique para fazer ali um ato de bondade para o outro. Aqui, muitas vezes, até esse pedido de empréstimo, às vezes são por futilidade, essas coisas. Você não entra no mérito do eu vou me sacrificar, não é esse o ponto. O ponto é, se você tem meios de fazer isso, você não pode deixar que a desconfiança seja maior do que a oportunidade de fazer uma ajuda. Esse é o inocente. Né? Porque é muito melhor você, pensando objetivamente aqui na coisa dos valores, né? Você emprestar e não ter aquilo devolvido, do que a pessoa poder, né, ter a oportunidade de devolver e devolver de fato, e você, não vou emprestar simplesmente porque talvez ela não devolva. Não é isso. A pessoa que é inocente, ela empresta. Mas ela sabe que é possível não reaver esse dinheiro. Beleza. Então, o que acontece? Na eventualidade dela ser de fato enganada ou da outra pessoa ter tido um problema gravíssimo e não poder devolver por uma circunstância fora do controle dela, a sua vida não acaba. Você já pensava nessa circunstância e você já se precaveu em relação a ela. Você foi inocente porque você ofereceu, mesmo sabendo das inúmeras possibilidades. Mas isso não te destruiu, não te abalou. Então, você foi inocente, mas não foi ingênuo. O contrário também é possível, né? Então o sujeito empresta para todo mundo, não, vai todo mundo me devolver, ele me deu a palavra dele, aí a pessoa não devolve e acaba com a tua vida, porque você contava com aquela devolução, não, você foi ingênuo, você não podia ter emprestado se aquilo dependia da tua existência, do teu bem-estar, etc. Porque às vezes muitas coisas podem acontecer que, como eu já falei, ultrapassam até a vontade da outra pessoa e você não teve mais oportunidade de ter aquilo. Este já seria o ingênuo. Né? O ingênuo, ele é um irresponsável, ele tem que calcular as possibilidades e saber se precaver em relação a elas. O ingênuo, ele é um tipo de preguiçoso também. Ele não quer ter esse trabalho, o trabalho de ser gente adulta, né? Ele acha que ele vai ser sempre protegido pela circunstância. Que daqui a pouco eu vou entrar nas histórias infantis para mostrar inúmeras formas disso acontecer, que é o que elas acabam gerando, que é o seguinte, se eu for bom, tudo sempre vai dar certo. Não é assim que brinca. Pelo menos a realidade ensina que não é assim que funciona. Mas manda lá outra. O que eu ia um pouquinho ainda, trabalhando um pouco ainda essa ideia da diferença dos conceitos, a gente está falando aqui na educação. Pensa numa criança pequena. A criança, sei lá, 2, 3 anos de idade, está andando na sala, puxa um tecido e quebra ali uma tigela, um vaso, derruba um prato no chão. Ela foi ingênua ou ela foi inocente, ou ambos? Dá para ser os dois ao mesmo tempo? Sim, dá para ser os dois ao mesmo tempo, eu entendo. Nesse caso, a criança é mais fácil de levar nesse sentido, porque a criança normalmente tem as duas características fortes, né? Sim. Ela, óbvio, eu vou entrar até no problema agostiniano aqui, né? Da criança, se ela é realmente boazinha ou se a criança tem o Satanás acompanhando. Porque muitas vezes, quem trata muito com criança pequena, quem é pai, mãe, ou que lida com isso pelo trabalho, etc., percebe que a criança tem um monte de intenções curiosas, né? Aquela história de que, por uma série de repetições, ela sabe que não pode fazer uma determinada coisa, ela
tá na iminência de fazer, ela olha com aquela cara de desdém, assim, né? E plá, puxa um negócio que ela sabe que vai dar uma treta. Aí não tem muita inocência envolvida, entendeu? Ela Aí ela tá justamente está fazendo. testando o que acontece Exato. quando não é inocente, né? Vamos ver. Sim, sim. Aí Deixa ela eu tá ver fazendo o teste do limite. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele vai fazer aquilo mesmo. Vamos ver se a coisa vai, né? Vamos ver se quebra. Sim. Aí não tem tanta inocência envolvida. Agora, a parte da ingenuidade também é aquela história do... Eles não conseguem calcular o efeito daquilo, né? E por isso mesmo, essa mistura acaba acompanhando a pessoa nesse processo de educação. É muito difícil a pessoa que não está prestando atenção nesses fatores separar uma coisa da outra. E ensinar uma coisa e acaba levando a outra misturada. Então, na tentativa de você fazer uma pessoa inocente, você faz ela também um pouco ingênua. Tá? Por exemplo, nesse caso da criança de 2, 3 anos, ela ainda é muito precoce porque a criança tem pouca intencionalidade fora daquela imediata, né? Ela está fazendo aquilo para descobrir os limites físicos dela, inclusive as próprias leis da física, né? Se eu puxar isso aqui cai, se cair será que quebra? Ainda está naquela experiência muito básica. Conforme ela vai avançando na idade, que ela vai tendo inclusive problemas, óbvio, né? Ainda numa circunstância muito, muito pequena, mas vai tendo problemas morais envolvidos, né? E aí você vai ver que essa dupla ingenuidade e inocência, ela começa a ficar um pouco mais clara, né? E os efeitos disso também vão ficando um pouco mais evidentes. E tem ainda aquele desconhecido que é do proibido, né? Você fala assim, é proibido derrubar o prato no chão. Então, além de o prato cair no chão e quebrar, ainda tem um desconhecido ali para acontecer. Tem uma coisa especial ali que você não sabe o que é. Que é uma coisa fantástica, né? Porque se você proibiu aquilo, fez aquele escarcéu, aquele alarde, a criança fala, nossa, vai acontecer um negócio extraordinário, né? Para o bem ou para o mal, mas vai ser um negócio impressionante. Tem alguma coisa muito legal envolvida com esse prato aqui que eu preciso descobrir. Ainda mais quando tem, ó, esses daqui você pode, mas aquele ali você não pode mexer. Na hora, né? Não, então aquele ali aí eu sempre lembro daquela frase que é assim, né? Você tem 3 maneiras de fazer alguma coisa, né? Uma delas, você paga alguém para fazer. A segunda maneira, você mesmo vai e faz. E a terceira, você proíbe seu filho de fazer. 3 garantias da coisa ser feita. 3 formas de ter algo feito em casa. Então tem ainda esse elemento, né? Quando é proibido, aí que é mais interessante. Muito mais legal. Que não diria nem que falta ali a inocência, né? Porque não é que ela sabe que está errado, ela quer descobrir por que é tão proibido, né? Tem um elemento, tem um tempero adicional ali. Então, mas foi uma imagem interessante essa, porque eu já tinha pensado e tinha até esquecido que eu ia colocar essa questão, né, nessa discussão, mas o problema que aconteceu até na história bíblica. Por quê? Você tem lá Adão e Eva no paraíso. Eles podiam fazer tudo, menos, né, se meter com a droga do fruto lá. Então ali tinha uma proibição. Sim. Se eles estivessem sozinhos, parece, né, tudo indica que eles não iam lá desobedecer a troco de nada. Mas chegou ali a serpente e veio com uma conversinha safada, né, dizendo, ó, eu comi do fruto, não aconteceu nada, né? Pô, imagina se você comer. Obviamente que foi para Eva e não foi para Adão por uma série de motivos, né, que eu não vou entrar no mérito agora para não tomar pedrada, mas ali o que acontece? Ali é uma demonstração óbvia justamente dessa inocência, né, que não foi numa inocência de infância, no sentido cronológico da vida deles, mas foi numa inocência, vamos dizer assim, da humanidade. Tá? Ali foi uma circunstância de inocência, desculpa, corta tudo que eu falei, inocência, ingenuidade. Por quê? A ordem já tinha sido dada. Né? E não foi uma ordem dada por qualquer um, foi Deus que deu a ordem, né? Ou seja, não tem assim aquela, será que essa ordem presta ou não presta? Você já tem o parâmetro exato, esta ordem tem que ser obedecida de qualquer jeito. Será que é assim mesmo, né? Vai testar, né? Eles foram. Então, neste caso, não há inocência, a ordem foi clara, não havia dúvida do que era para ser feito, ou melhor, do que não podia ser feito. Então, na hora que você ultrapassa esse limite, não há inocência. Não há inocência. Você resolveu arcar com todas as consequências do desmando. Né? Eu vou infringir a regra. Que é o próprio vício, né? A pessoa sabe que está errado e ela tem vontade de fazer errado, né? Que é aquela coisa que até o curso do Mauro Keller fala sobre isso. Você tem o vício, que é você querer o bem, fazer o bem. Você tem a continência, que você sabe que aquilo é o certo e você faz contra a sua vontade, mas você faz o certo.
A incontinência, você sabe que está errado e não resiste e acaba fazendo, e o vício, que você sabe que está errado e continua fazendo. Quero fazer mesmo assim. Isso. Exatamente. Então, nesse caso, foi deliberado, né? Foi o ato deliberado. Não, a gente até pode falar que foi incontinente num certo sentido, mas bem num certo sentido, né? Mesmo isso teria que ainda trabalhar com algum cuidado. Por quê? Ela não sabia das consequências do ato. Esta é a parte da ingenuidade. Né? Então, por que ela foi ingênua? Não dá para dizer que ela tomou uma decisão totalmente viciosa. Porque ali não foi uma coisa, vou desrespeitar porque eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa, vou desrespeitar porque eu estou duvidando da consequência, mesmo isso ainda a gente vai tratar na ingenuidade. Ela não conhecia a consequência. Sim. Então, e achou que não era problema. Isso aqui não vai me dar um problema tão grave, né, a ponto de eu não desobedecer. Então, isso foi uma tremenda ingenuidade. Essa foi a primeira grande. Qual foi a consequência? A consequência a gente, né, para quem entende desta forma, estamos sofrendo até hoje. Uma ingenuidade. Saber medir o tamanho da consequência também faz parte da ingenuidade. Não saber medir, isso. Não saber medir é ingenuidade. Então, a pessoa enfiar o dedo na tomada é proibido, que meu pai falou, mas qual que é a consequência? Sim, aí você vai lá e toma um choque. A criança não saber medir a consequência é uma ingenuidade. Sim, é uma ingenuidade. É a mesma coisa, por exemplo, a gente vive numa circunstância, agora eu vou até entrar num caso mais extremo, uma circunstância de extrema impunidade, né, onde é comum haver casos de crimes que não são punidos, essa coisa toda. Então o sujeito é levado a entender que o crime compensa, vamos dizer assim, né, porque o número de criminosos é muito baixo, de criminosos que são de fato perseguidos, encontrados e etc. Então ele vai e comete o crime. E aí a consequência da lei cai sobre ele. Porque ele é um burro, né? E não pensou que essa história das pessoas não terem a consequência dos atos que elas cometem, não tem um monte de outras coisas envolvidas. Tem gente que está unida com um monte de facções criminosas, gente que está unida com poder político, com poder econômico, etc. E por isso mesmo elas são impunes. Agora vai lá o idiota, achando que é só assim que a coisa funciona, vai e comete o crime. Ah, mas porque logo comigo? Esse raciocínio é um raciocínio que demonstra claramente essa ingenuidade problemática. É o porquê comigo se com mais ninguém é assim. Cara, podia ser com você como podia ser com qualquer pessoa. Na adolescência, né, até a pessoa ali tem, não sei se é uma questão hormonal, biológica, eu sei que tem alguma base biológica nisso, mas ela perde a capacidade de avaliar bem os riscos. Por isso que faz, você vê a coisa de adolescentes, porque eles estão tomando um risco desproporcional. Né? Sim. E muito justamente perde a capacidade de avaliar a consequência. Então eles são ingênuos ali, quase que por natureza. Eles têm essa proteção. A embriaguez também traz essa característica, né? O sujeito que fica embriagado tem aquelas regiões do cérebro que são mais ou menos desligadas, que estão ligadas à área da prudência, inclusive. Né? De cálculo, é basicamente incapacidade de calcular as consequências do próprio ato. Ela perde aquela projeção, né? Aquela antecipação do futuro. Sim, por isso que o pessoal que fica, né, que eles gostam de repetir, inclusive, essa sensação, porque é uma volta à adolescência em alguma medida. É a volta àquele momento onde você não tinha medo do que pode acontecer, por isso você arrisca, por isso você testa. Isso, na verdade, é um emburrecimento voluntário. Né? Não é porque você sabe calcular melhor que você ficou mais covarde. Você só não pode deixar misturar uma coisa com a outra. Senão você é duplamente burro. Né? É justamente, até aristotelicamente falando, o covarde, o corajoso não é aquele que não teme a consequência, é aquele que entende perfeitamente qual é a consequência e enfrenta mesmo assim porque deve. Né? Então, nem o corajoso, nem o temerário, os dois são extremos que devem ser evitados. É o covarde e o temerário. É o corajoso, é aquele que consegue calcular quais são as consequências e enfrentar aquilo que deve ser enfrentado. É mais ou menos essa medida. Então, a ingenuidade ela não traz nenhuma vantagem. Ela pode parecer vantajosa em algumas circunstâncias, mas vantagem mesmo ela não tem. Isso que você falou também é muito interessante, né? A questão de saber medir o risco e tomar a coragem só pode existir se você souber qual que é o risco que você está tomando. Senão pode ser uma imprudência, né? Sim, senão é uma ação consciente, né? Isso. Pode ser uma ação, a gente chama de corajoso. Olha ele andando de skate, que corajoso. Na verdade, ele está ali sem noção de que ele está passando perto de se arrebentar, né? Então,
Agora, é o o sujeito que caso vai do... lá no skate, no surf, não sei o que, ele fala, não, eu entendo perfeitamente quais são as consequências, que eu posso morrer afogado, posso me alejar, etc., mas eu entendo que é assim que eu tenho que fazer por causa disso. Ah, beleza. Então esse é um sujeito corajoso. Né? Ele Claro. entende qual é o risco a que ele está se sujeitando. Dizer que ele está certo, mas que ele está entendendo a situação. Ele está. Que é o exemplo que o Mauro falou até no curso dele, né, em relação falando das virtudes, né, se eventualmente fugir pode ser um ato de coragem, enfrentar Sim. um risco pode ser um ato, uma imprudência, e fugir às É vezes é a decisão mais acertada, né? Sim. É temerário, perfeitamente isso. É porque o sujeito, por exemplo, que arrisca a própria vida para nenhuma consequência boa, não vejo muito sentido. Né? Uhum. Porque, vê o caso. É muito difícil você dizer que o suicídio é um ato de coragem. Apesar de haver circunstâncias onde você olha ali historicamente, né, até em casos literários, você fala, não, ali o suicídio foi um negócio assim um pouco impressionante. Espiritualmente falando, a coisa não tem justificativa nenhuma, né, mas estou falando na circunstância moral do momento. Normalmente, o suicídio é visto como um ato de fuga. De fuga, sim. De fuga de todas as circunstâncias, todos os problemas. Muitas vezes é um ato de coragem você continuar vivendo a sua vida normal. Porque é difícil. É difícil para todo mundo, sempre vai ser difícil. A vida diária tem uma dose de coragem que não pode ser desprezada, né? Você até me lembrou uma pesquisa que é curiosa, que fala que a maior parte das pessoas que pulam do prédio se arrependem de ter pulado antes de cair no chão. Como é que você fez uma pesquisa dessa? Porque nem todo mundo morre, né? E aí eles fizeram essa pesquisa justamente com as pessoas que tinham pulado e sobrevivido, obviamente, né? Que a que morreu ali não vai poder participar da pesquisa. E a maior parte delas se arrepende durante, porque a realidade daquele ato se tornou evidente durante a queda. Enquanto ela está lá em cima, né? Isso até dá para refletir um pouco sobre. Está ali em cima do prédio olhando, vou, não vou, vou, não vou. Não consegue calcular tudo. Na hora que não dá mais para voltar atrás, não precisa nem o ato, né, nem a consequência ter ocorrido. O cara que está andando de skate, ele tem um tropeço, antes de ele bater no chão, ele já sabe que ele se deu mal. Ele só não consegue saber. Ele cai até em câmera lenta, para dar tempo dele se arrepender bastante. No caso do suicida que você falou, a fuga, né, ele se arrepende disso durante. Cara, eu queria fugir, mas não desse jeito. Que é uma pesquisa um tanto curiosa. Porque não tem volta, né? Por isso que muitas vezes esses atos são preferidos, né? Porque eles dão uma morte, pelo menos o processo ou o próprio ato, eles são ou quase instantâneos ou irreversíveis do que aqueles que são mais arrastados, né? Envenenamento, essas coisas são muito mais difíceis, porque você se arrepende e ali você vai ficar sofrendo aquela decisão por muito tempo, né? Esse daí, por exemplo, do salto, por mais que você se arrependa, já era, né? Agora você vai bater ali no chão e paciência. Mas voltando, né? A gente entrou num assunto meio tétrico para falar do caso da inocência e da ingenuidade. Verdade. Mas isso também é um ato de muita ingenuidade, né? Sim. Porque ninguém tem garantia nenhuma de que vai melhorar. Esse é um outro caso de falta de cálculo de consequência. Né? O sujeito toma uma decisão dessas porque ele está ali seguro de que a vida dele não pode ficar pior. Pode. A vida no sentido objetivo ali da coisa superficial, não. Mas a gente não sabe se aquilo não traz uma série de outros efeitos que também não possam ser piores. Então, é uma decisão que você toma, é uma decisão fatal, óbvio, né? Que vai mudar claramente ali o rumo da tua biografia, porque ela vai acabar naquele momento, e que você não tem a menor garantia de que a coisa vai ter alguma consequência positiva para você. Não tem como saber. Por mais que tenha gente que tenha sobrevivido, né, de uma tentativa de suicídio, não tem ninguém que voltou de uma morte comprovada, né? Para falar, não, é mais legal ou não é mais legal. Então, você não tem como ter esse meio de comparação para falar, não, isso aqui com certeza é uma alternativa boa que eu estou tomando. Aí você até tem uma linha de pesquisa, fugindo totalmente do tema, mas existe uma linha de pesquisa de pessoas que foram dadas como clinicamente mortas, voltaram, e contam mais ou menos as coisas, tem gente que acordou. Tem absolutamente nada a ver com o tema, então só essa menção aí. Não, a gente está usando porque a gente, como tinha colocado ingenuidade como a falta do cálculo, né, como essa irresponsabilidade na tomada de decisão, a gente está usando um caso extremo para mostrar uma alternativa de completa falta de controle das consequências. Você não tem como dizer.
Né? E mesmo assim a pessoa vai e toma quando ela tem uma série de outras alternativas. Óbvio, não estou aqui julgando a vida de ninguém que é mais difícil ou mais fácil que a outra, mas a princípio todo mundo teria que ganhar forças de alguma forma para resistir a esta tentação específica, né? Mais do que as outras, porque depois dessa não tem mais nada que você possa resolver. Então, agora voltando, né? Voltando para a infância, porque chega nesse ponto é porque a parte da infância toda já deu errado, né? A parte da educação que a gente está tentando promover para ter chegado neste ato final. Geralmente o problema nunca é grande, ele sempre começa pequeno. Em geral, sempre começa lá no comecinho, né? Os problemas sempre começam num tamanho que dá para gerenciar. E também dá para ignorar. Esse que é o grande dilema. Exato. O problema, ao mesmo tempo você pode se preocupar, ao mesmo tempo você pode ignorar. E aí que está um pouco também, até é uma coisa interessante de eventualmente discutir sobre isso. Manda. É quando que o pai ou a mãe é neurótico, lidando com coisas aparentemente minúsculas, e quando eles estão sendo justamente cuidadosos e cuidando do problema antes que ele se torne um problema real, né? Então isso é muito bom. Porque isso entra na parte da ingenuidade dos pais também lidando com as crianças. Aquela história do, isso aqui não dá problema. Tem certeza se não dá problema? Se der problema, você está disposto a arcar com a consequência? É verdade, aquilo lá que eu não prestei atenção nunca, de fato era importante. Não vale mais a pena você pensar 5 minutos a mais enquanto a coisa está acontecendo para garantir aí a gente pode que aquilo resgatar, é de fato um problema ou não? E a gente pode resgatar a nossa primeira conversa, que foi sobre os eletrônicos. Também. O menino ali, a criança, brincando um pouquinho no celular um dia ou outro, é um problema? Não, provavelmente não. Agora, será que não é o início de um problema? Sim. E depois você não vai conseguir lidar porque ele se torna um problema muito grande? Então, eu vou até mais longe. Será que a minha própria garantia de que isso não é um problema, não é ela própria um problema? Exatamente. Né? Essa percepção do, é só um pouquinho. Será que é só um pouquinho mesmo? Aí vai a dica. Se é muito bom, muito conveniente para vocês, e é fácil, e aparentemente é um atalho, assim, de repente... Provavelmente tá errado. Filhos, se de repente você descobriu na internet, aí o pessoal que está seguindo a gente aqui deve ter visto 5 dicas para o seu filho fazer qualquer coisa. Se ficou fácil, provavelmente você está varrendo alguma coisa para debaixo do tapete, ou você está criando um problema que você não conhece. Inclusive, tem um livro aqui que atrás de mim, e esse aqui, ó, eu vou mostrar, a gente pode um dia falar sobre isso aqui, ó, Punido pelas Recompensas. Tem algumas anotações aqui na lateral, né? Que ele fala justamente disso, né? Às vezes você está criando um problema sem parecer. Às vezes você resolveu agora o negócio, você está com uma dificuldade. Meu filho não faz tal coisa. Você pega esse livro aqui e vai te dar umas dicas. Só que também você vai ter que lidar com as consequências. Vai resolver ali e vai criar outro problema depois. Então a regra de ouro se ficou fácil educar teu filho, tem alguma coisa errada. Não, aproveitando até o gancho da ingenuidade. Achar que vai resolver todos os problemas também é ingenuidade. Aquele, eu fui estudar que nem um doido, né, para ter o meu filho, e aí vai fazer... gente, vai com calma que você vai errar bastante, né? O importante... Você só vai aprender quando ele já for adulto. E vai saber um monte de coisa que você fez errado, né? E vai tentar passar para a próxima geração. Você vai tentar educar os netos, aí o seu filho vai falar, deixa comigo. Você já errou comigo, você não vai errar com o meu, aí cria aquele distanciamento ali. Então esse é um dos grandes problemas da educação. Num certo sentido, isso é inescapável, né? E o que a gente tem que sempre tentar evitar na medida do possível são os problemas graves, né? Porque uma vez que a gente elimina os problemas graves, os problemas médios vão ser os novos graves, né? Eles vão mudando de escala. E já melhorou a vida de todo mundo. Um dos grandes problemas da humanidade inteira não é só de uma parcela mais pobre da população. Já foi natalidade infantil, já foi a questão de você ter meios básicos de subsistência. Isso foi erradicado? Não foi erradicado. Mas uma boa parcela já não tem esse problema. Nunca teve. E talvez, provavelmente, não é nem talvez, provavelmente nunca terá. Então, os problemas graves deste grupo já não são mais os mesmos. Né? Uma pessoa que está preocupada com ter o que comer, né? Se ela vai sobreviver no dia seguinte, ela está preocupada com tela, né? Se a tela vai fazer mal ou bem, ela está querendo sobreviver. É um problema de cada vez. Agora, a escala de exigência da educação, o primeiro passo é a sobrevivência. Sempre. E aí depois você vai buscando, e o último estágio é você educar pelas virtudes, educar para a santidade, educar para qualquer coisa
mais acima, né? Então, mas o Sim. inicial é sobrevivência. Se você não está conseguindo o mínimo de sobrevivência, nem adianta você se preocupar com o método de alfabetização, isso aí não se torna prioridade. Não, Né? porque aí você está errando a medida das coisas. É, de novo, o problema de ingenuidade. Né? Isso é um negócio, por exemplo, agora com esse negócio de rede social também é muito perigoso. Porque aparecem as pessoas chiques e famosas, né? Que elas têm certos problemas, certas prioridades, elas entendem o mundo de uma certa forma, que a gente nem sabe se é verdade ou não, porque é o que ela está falando, né? A gente não sabe se é o que ela está fazendo de fato. E aí aquilo é compreendido como se fossem as necessidades reais e as resoluções ideais para todas as pessoas em todas as situações. Isso é outra ingenuidade terrível. As pessoas não são iguais, não têm as mesmas dificuldades, não têm os mesmos problemas, e o que ela está falando não necessariamente é o que ela está precisando. Tem tantas coisas que são presumidas nesse processo, são mal presumidas, que é uma loucura você tomar isso por base para fazer qualquer coisa. Isso tem que ser muito bem calculado, muito bem pensado para ver se faz sentido, para ver se alguma associação com a tua realidade faz algum sentido, para ver se você vai aplicar aquilo ou não, se aquilo vai te demandar algum esforço ou não. Tudo isso entra nesse processo. É muito difícil uma pessoa ser ingênua, muito ingênua, sendo que as pessoas em volta dela não são. Isso é muito improvável. A ingenuidade, ela é ensinada junto para todo mundo. Então, esses altos graus de ingenuidade que as pessoas têm hoje, como esse que eu falei, que, né, para quem acha que ingenuidade é só coisa de criança, esse negócio de rede social é a ingenuidade de adulto. Né? Aquela, família doriana, né? Aquelas coisas todas, essa família é tão linda, dá tudo tão certo, vou fazer tudo igual para ver se a minha fica igual. Você não vai fazer tudo igual. E provavelmente aquilo lá é só propaganda, né? É muito difícil aquilo ser uma medida de vida diária e mesmo que seja, eu não sei se é saudável. Então, tem muitos poréns nessa história toda. Então, ingenuidade é um negócio que é muito abrangente e tem um componente de periculosidade envolvido que eu acho muito alto. Né? Ela idiotiza mesmo. Né? Você não tem mais condição de calcular nada, você vira um autômato, um repetidor, né? Absolutamente acéfalo das coisas que você está vendo, porque você está mais ou menos torcendo para aquilo funcionar para você, ou seja, você é um irresponsável. Você não quer ter o controle do que é exigido de você, o controle na sua própria vida. Você quer passar isso com uma responsabilidade para os outros, para que os outros resolvam os seus problemas sem que você tenha esse trabalho. Esse trabalho é seu, ele não é de mais ninguém. Então, essas vontades, né, essas pseudo-necessidades, elas são todas sintomas de um nível muito alto de ingenuidade. A ingenuidade que nós temos hoje é muito maior do que ela já foi antes. Você vê, inclusive, aí que eu queria entrar nesse assunto, você vê pelo próprio tipo de história infantil. Né? Se você pega, por exemplo, eu estou usando aqui genérico, mas eu vou fazer as comparações para ficar mais fácil. Essas são histórias todas adaptadas para criança. Eu vou usar as histórias um pouco mais antigas, eu não vou nem usar as histórias mais novas, porque aí também já fica desonesto da minha parte, né? Fica muito ridículo. Agora, pega as histórias que ficaram consolidadas há 30, 40, às vezes até 100 anos. 100 anos é muito tempo para esse cálculo, mas eu vou pegar a primeira história da Disney que ficou famosa, se não me engano, foi A Bela Adormecida, lá na década de 40. Daí para frente, até mais ou menos a década de 90, 2000, ainda dá para fazer. Então vamos pegar essa faixa. Compara com as histórias originais, ou pelo menos as histórias folclóricas, né? Não precisa ser, não, essa aqui não é original, tanto faz. Mas pega de um tempo para trás, 100, 150 anos, 200 anos, e vê a comparação como a coisa funciona. Então você pega, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é um exemplo clássico desse tipo de raciocínio. Tá lá a Chapeuzinho. Ela desobedeceu a mãe falou, vai lá na casa da tua avó, faz assim, assim, assado, não vai pela floresta, não vai não sei o que. Foi lá, a Chapeuzinho fez tudo errado. Viu o lobo foi fazer a treta, pegou a avó, comeu a avó, aquela coisa toda. E aí vem a parte interessante. A Chapeuzinho percebe que há coisas erradas ali, porque ficou famoso aquele conjunto de perguntas, né? Mas vó, você tá tão diferente, que olhos grandes são esses, que orelha pontuda é essa, né? Cara, isso é muito claro desse problema da ingenuidade. Ela está percebendo que há uma coisa errada. Tá óbvio que tem uma coisa diferente. Mas ela nem se preocupou em tomar cuidado a partir desse momento. Você tá na casa da minha avó. Tá vestido com a roupa da minha avó, só pode ser minha avó. É esse o raciocínio cretino que a Chapeuzinho faz, que a criança também pode fazer.
se ela for idiotizada a ponto de não se preocupar com as consequências das coisas. Mas qual que foi o isso problema, que tem que ser digamos, ensinado. usando essa história que você trouxe? Qual que foi o problema ali, digamos, a Vou chegar, não, Chapeuzinho? ainda não apareceu o problema. Pode ser os nossos filhos, digamos. Faz tal coisa, Lógico. Então, evita isso que vai dar problema. O que faltou? Foi explicar o problema? Mas olha a diferença, para mostrar o paralelo da história nova com a história antiga. Legal. Na história nova, a Chapeuzinho, aí tem vamos fazer assim, as semiversões, né? Mas ela ser comida ou ela não ser comida pelo lobo, porque pelo lobo é um pouco indiferente nesse caso. Porque depois aparece o lenhador, e o lenhador que percebe ali, ou seja, veio o adulto, até aí a coisa está mais ou menos correspondente. A criança é incapaz de fazer o raciocínio completo, mas o adulto conseguiu fazer. A vovozinha era incapaz porque já estava velha, tem aquela história da perspectiva do homem e da mulher da força física, ela não conseguiu resistir ao lobo, né? A gente pode entrar nesse mérito também. Mas foi lá o lenhador e salvou a Chapeuzinho. Beleza até aí? Beleza. Nas versões mais antigas não tinha lenhador. Acabou a história. O lobo comeu a Chapeuzinho e foi viver a vida. A criança morreu. Quer dizer que ela ouvindo essa história, ela, digamos, conseguia ter uma dimensão do risco corrido. Exato, porque não há ninguém para te salvar. Quando entra o lenhador na história, ela não precisa se responsabilizar pelo erro. Exato. Né? Esse é o que eu vejo, esse é o ponto que eu queria levantar. Tá, mas aí você está me dizendo o que a gente pode aprender com a história. Isso. Não, mas o objetivo da contagem da história mudou. Eu entendi. Por quê? Porque antes, essas histórias folclóricas, qual era o sentido de contar elas para as crianças? Era justamente de preparar a criança para o mundo, dizendo que o mundo é um lugar complicado. Você vai fazer as coisas que você acha que são normais, que tá tudo bem, e dá tudo errado. Então, criança, fica na manha. Né? Óbvio, você não precisa instigar o medo na criança. Né? O medo também é um péssimo conselheiro. Mas o sentido da história está tentando promover o quê? Cuidado com as coisas. Ela não está ficando maliciosa por causa disso. Ela está ficando previdente por causa disso. Agora, no outro sentido, o que acontece? Nós já estamos numa situação, por conta do avanço da tecnologia, essas coisas todas, onde a gente não tem mais tanta preocupação com o mundo. A gente já tem aquela visão um pouco iluminista da coisa de que o mundo é nosso escravo. Né? Nós moldamos o mundo da forma como nós queremos. Então não há essa preocupação de como que eu vou enfrentar ou lidar com o mundo. Então você pode o quê? Você pode ficar mais irresponsável, porque as coisas vão acabar se ajeitando de uma forma ou de outra. Não tem por que elas não se ajeitarem. Então a gente ficou muito preso nessa ingenuidade do raciocínio, da intencionalidade do cosmos, que é o se eu sou uma pessoa boa, se eu não faço nada de errado, por que as coisas ruins vão acontecer comigo? Ao contrário, só tem coisas boas a acontecer comigo, as coisas ruins vão acontecer com quem é mal. Não é assim que o mundo funciona. E o pessoal mais antigo sabia que não era assim que o mundo funcionava. O mundo tem um componente de irracionalidade bastante alto. Não é tudo que faz sentido acontece. Um monte de coisa que não faz sentido acontece. Você até me lembrou de um negócio, eu vou até pegar o livro aqui. Fica à vontade. O pessoal acha que essa biblioteca é falsa, não é falsa não, tá? Você me lembrou desse livro aqui, ó. Inclusive, você tocou no ponto que foi justamente um dos motivos que a gente escolheu esse tema, que é justamente quando você tenta educar de um jeito, acaba cometendo um erro, faz justamente o oposto. Essa tentativa de poupar as crianças essa parte ruim do mundo pode deixar, dar o efeito contrário. Né? Claro, a gente não vai sair contando para botar a criança pequena para ler os livros do Theodore Dalrymple, também não vai dar certo. Já não é bem por aí. Mas eu lembrei desse livro aqui, ó, o pessoal gosta de referir de livros, de crianças dinamarquesas, não sei se você já viu esse livro, que o autor tenta responder por que os dinamarqueses são considerados as pessoas mais felizes do mundo, várias vezes, por muitos anos. E tem um trechinho aqui que ele fala sobre os filmes, que eles habitualmente assistem filme que as coisas terminam mal. E aquilo não deixa eles tristes. Então, por exemplo, hoje, qual que é o padrão de um filme? Ele tem lá toda aquela história, aquela narrativa meio pré-moldada. No final das contas, as crianças sabem que vai dar tudo certo. E nesse livro aqui eles falam que lá eles têm meio culturalmente um hábito diferente. Eles veem filmes que as coisas dão errado. Você fica triste. Você sai do cinema ali, sai da sessão
televisão aborrecido, mas aquilo te prepara de algum jeito. Sim. E na hora que acontece alguma coisa que não é do jeito que você quer, que é o que acontece o tempo todo com todo mundo, ela já tem um preparo emocional, porque o corpo dela já passou por aquele estágio. Com a diferença de que no filme você fica triste, mas no dia seguinte tá um pouquinho chateado ali, você tem as lembranças, mas tá tudo certo. Mas você está preparado. No caso, o que a gente acaba fazendo, essas historinhas adaptadas, tá tudo bem, você não precisa se preocupar, vai vir um lenhador, vai te ajudar, ou vai acontecer alguma coisa, tem aquele conceito do Deus Ex Machina, né, que surge um evento externo, uma resposta, exato. Uma resposta imediata para os teus problemas, então contar com isso não é realista. Sim, não é nada realista. E esse é um dos grandes efeitos da arte, né? Ela pode ajudar justamente a você vivenciar uma situação sem precisar passar por ela. Isso, obviamente, que aumenta o teu componente de felicidade, nesse caso que você está falando da Dinamarca, porque se você não tem a expectativa irreal e mesquinha do universo inteiro conspirar para as coisas darem certo para você, a tua vida fica melhor na hora. Mas na hora que você fala, pô, podia estar acontecendo um monte de tragédia, de coisa absurda, e eu estou vendo a minha vida normal. Né? Minha família está viva, eles estão bem, os problemas que eu tenho são problemas comuns, né? Não tem nenhum problema excessivamente grave. Você fica feliz na hora, você fala, cara, minha vida é excelente. Não é aquela história do, pô, eu sou uma pessoa boa, né? Pago meus impostos, né? Não cometo nenhum grande crime, só sonego imposto de renda, né? Aquelas coisas que o pessoal fica falando. Só nunca roubei nada de grande valor, né? Começa com essas paradas e as coisas, pô, não estão dando certo para mim. Cara, você tá tão idiota que não dá nem para conversar contigo. Você tá pior que a criança, né? No nível de ingenuidade. Você já entrou numa idealização, né, da tua própria vida que é impossível te deixar feliz. É aquela história que o pessoal fica falando, o sujeito tem tudo, tá sempre feliz. Sim, porque ele sempre acha que ele merece mais. A gente merece muito pouco, né? E fica cobrando coisas que não são nada ligadas a ter ou não ter merecimento. Então, esse modelo já tem esse tipo de resposta. E não é nem nas crianças que isso fica mais evidente, é justamente nos adultos. Você vê como os adultos que assistem filme que não tem o final que eles estão esperando, no caso do filme só, hein? De livros também, eles ficam ofendidos. Não gostei. Ah, por que não gostou? Ah, porque não acabou tudo bem. Putz, mas isso não é meio que a regra da vida, né? Por isso que as pessoas têm a expectativa das coisas melhorarem depois, porque esse modelo, aqui é meio ruim, vou te falar. Isso que você está falando do público, da reação do público em relação aos finais, a gente percebe isso em seriados de televisão, nesses de streaming. Às vezes tem uma temporada, a primeira temporada, e termina de algum jeito que o pessoal não gosta. Aí tem uma reclamação na internet e eles simplesmente não fazem a segunda parte. Então, se não é do jeito todo o roteiro. Ou muda o roteiro. Se não é do jeito que o pessoal quer, a série simplesmente sai do ar, né? Sim, coisa ridícula. A pessoa não tem o menor amor próprio ali para defender a ideia dela. Não, isso aqui fui eu que desenhei. Se você não gostou, o problema é teu. Não compra, né? Não. Acaba até perdendo um pouco da ideia do autor, né? Com certeza. Ele não pode escrever o próprio livro mais. Ele tem que meio que fazer o que a pessoa quer ver. Sim. Vê o caso do teatro grego. Você vê, lá, obviamente, tinham tragédias e comédias. As tragédias são mais conhecidas do que as comédias, não é à toa. O cara ia lá, via aquele monte de coisas assim espetaculares acontecendo. O espetacular não é para bem, é para mal. E fala, melhor eu tomar cuidado, entendeu? Vai que acontece comigo, né? Pega a história do Édipo. O cara foi mandado para morrer quando ele tinha acabado de nascer pelo pai, não morreu, depois ele voltou, matou o pai sem querer, pegou a mãe, teve 4 filhos com a mãe, se segue, a mãe suicida. Você fala, a minha vida tá boa pra caramba, entendeu? Vai que sou eu. Então os gregos, o quê? Eles assistiam aquele negócio e falam, é melhor o quê? Ser prudente. Prudência era uma coisa que aparecia muito nessas peças, né? Sempre o sábio, no caso o Tiresias aparecia com frequência, né? Falava muito em prudência. Pensa nas coisas antes de fazer, porque depois que você fez, já fez, né? Isso é uma boa defesa contra a ingenuidade. Pensa mais nas coisas, né? Então, essa promoção, no caso que eu falei do Chapeuzinho Vermelho, ela notou qual é o que a criança tem que perceber. Isso também é uma lição que nas duas dá para tirar, né? A criança notou que há algo errado. Cara, dá o passinho para trás, entendeu? Pensa no que isso pode significar. Isso não é bom. Você olhou para tua avó, não parece a mesma coisa? Chama tua mãe, entendeu? Sei lá o que é, mas é melhor a gente não descobrir sozinho,
né? Dá um jeito aí de fazer a coisa melhorar, porque do jeito que tá, não está indo bem. Então você tem essa chamada de atenção, essa percepção. Se você pega, por exemplo, agora que você falou de série, eu lembrei. Tem uma série que muita gente assistiu, né? O Game of Thrones lá. Eu só assisti uma parte porque eu também, para ficar com esse compromisso de vida inteira, né? De ter 35 temporadas, basta o casamento. Casamento, paternidade, já são compromissos suficientes para a vida toda. Eu não gosto de assistir série por causa disso. Aí tem um menino lá, o Bram, se eu não me engano. Ele queria que a ama contasse histórias para ele para dormir, né? E ela começa a contar as historinhas dele. Aí ele, não quero essas histórias, me conta histórias do inverno. Aí ela, criança do verão, você não conhece o inverno. fica na manha e não me enche a paciência. É mais ou menos essa pegada. Por quê? Cara, saiba que o mundo não é um lugar tão legal quanto você imagina, né? E o que ele mais precisa é que você demole para te sacanear. Então, essa é a perspectiva que tem que se ter justamente nessa dualidade da ingenuidade e da inocência. Você não vai cobrar o mundo pelo mundo te proteger, isso é ridículo. Mas você também não vai esperar que ele vá fazer coisas diferentes nesse sentido. Você para o mundo não é nada. E essa é a expectativa que você tem que ter. Este é o sujeito inocente. Né? Eu estou agindo com inocência, estou fazendo as coisas conforme a minha naturalidade, mas eu não estou nem achando que eu vou ser excessivamente protegido por causa disso, nem que eu vou ser excessivamente sacaneado por causa disso. Não há esse jogo, essa dualidade. Né? É justamente essa medida da prudência, por isso que você tem que pensar, você tem que ter essa responsabilidade, inclusive pela sua própria vida. Apareceu uma pergunta aí. Eu lancei uma questão que está aqui, ó. Quais são os sinais de que meu filho está sendo ingênuo em determinadas situações e como posso orientá-lo para uma visão mais realista? Essa é uma pergunta. E é uma beleza, pergunta a gente tá falando do problema aqui agora, tem que dar a gente tem que orientar. Vai acabar a live aqui e o pessoal vai sair angustiado. Não é bom, já é um bom sinal. É um bom começo, mas é um bom começo. Então, essa pergunta, ela já demonstra uma situação normal. Que é o quê? O adulto, por ter mais experiência, mais vida, já passou por uma série de outras coisas, ele o quê? Olha para a criança e percebe que a criança não está considerando uma série de coisas. Ele não precisa jogar o peso todo da realidade nas costas da criança, porque isso não ajuda, isso só atrapalha. Como eu disse, não adianta você dar medo na criança. Você tem que fazer com que ela fique preparada aos poucos. Então você, aos poucos, vai levando os elementos para que ela consiga, óbvio, né? Também depende da idade da criança, da capacidade da criança, da experiência que ela já teve, etc. Mas que ela vá elaborando respostas àquelas situações que sejam mais ou menos condizentes com o ato que ela está passando. Que nem você tinha dado o exemplo do choque. Não põe a mão aí no choque, na tomada. Ah, por que não? Porque não já é um pequeno inconveniente, né? Mas vamos pular essa parte. Porque isso dá choque, etc, não sei o que lá. Vai doer. Mas você, adulto, sabe que não vai matar. Ou seja, né, óbvio, né? Depende do tipo de choque. Estou falando do 220, que dá só aquela chacoalhada no infeliz. Nossa, então, é só o susto. Então você, adulto, percebe que é uma experiência que você está disposto a passar, a correr. Né? Você vai deixar a criança se arriscar. Você quer pôr a mão, vai doer, já avisei. Não é para fazer. Isso consolida, né, essa perspectiva. Se a criança for lá e testar, vai tomar o choque, vai falar, bom, né, melhor não fazer isso porque dói. Também não adianta a criança chegar lá, encosta, não toma choque, porque todo mundo sabe que para tomar choque não é tão simples assim, né? Aí a criança, não, viu? Não aconteceu nada, posso fazer o que eu quiser então, que eu já vi que não dá a consequência que ele está falando. Tudo isso tem que ser muito cuidadoso na hora de você deixar a criança ter a experiência para você ver, primeiro, se você está disposto a arcar com a consequência que isso vai ter. Né? E segundo, aquilo que você explicou tem que ter um valor real que a criança pode experimentar, senão perde totalmente o sentido. Você vai perder em autoridade e a criança vai ganhar em burrice. Né, porque ela vai ficar mais teimosa, e você vai falar, bom, tudo que ele fala não acontece, já fiz isso, já pus a mão no cachorro, o cachorro não me mordeu, pus a mão na tomada, não me deu choque, daqui a pouco ela pulou da janela porque ela sabe que ela vai voar. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado. Né? Não é simplesmente você sai falando as coisas à toa, dando um monte de regra, e a criança vai saber fazer o quê? A valoração dessas lembrar de todas, que você está dando. Isso, ela não vai nem lembrar. Outra, ela não sabe dizer o que daquilo que você está falando é recurso de linguagem e o que não é, entendeu? Ela não tem a obrigação de fazer esse exercício porque ela não tem parâmetro para fazer isso. Quem tem parâmetro é o adulto.
Então é isso que tem que ser feito nessa circunstância que foi da pergunta. Quem tem o parâmetro é o adulto. Óbvio, eu estou já considerando que há adultos ingênuos que vão dar respostas inadequadas para as crianças, mas elas são melhores do que a criança vai dar normalmente. Sim. Porque por mais ingênuo que o adulto seja, diz a regra, né? Pelo amor de Deus, eu sei que isso também eu estou exagerando, porque tem de tudo nesse mundo, o adulto é menos ingênuo do que a criança. Então a medida dele já é uma medida de avanço. Agora, para o adulto, ele também tem que desenvolver cada vez melhor a prudência, porque conforme as situações vão ficando mais complexas, ele tem que ter respostas cada vez melhores àquelas circunstâncias. Como eu falei, essa história de ficar esperando o final feliz é uma coisa de conto de fada, e todo adulto tem, pelo menos os adultos dentro do modelo que a gente está acostumado a viver. Todo mundo espera que coisas maravilhosamente boas aconteçam com ele. Ele só não sabe por quê. Isso é de uma ingenuidade ridícula. Isso nem criança tem direito. Isso é uma ingenuidade desenvolvida e alimentada. Então, essas coisas têm que ser cuidadas. Onde você vê muita questão de ingenuidade? Em situações de perigo. Né? Sair daqui vai dar... Que seja no caso da Chapeuzinho Vermelho. A gente está andando numa floresta? Não está andando numa floresta, a gente está numa cidade. Então, não é o lobo que vai aparecer, mas inúmeros outros perigos podem surgir. Né? A pessoa vê uma criança sozinha. Isso para muita gente é tentador, que é lá sequestrar a criança, pegar a criança, fazer o raio com o padre, não sei o quê. A criança, o quê? Ela não tem culpa. E daí que ela não tem culpa? É ela que vai sofrer todas as consequências ruins desse tipo de análise. O adulto que tem que saber que isto é um risco, ele está disposto a correr esse risco? Sim, não e em que circunstâncias? Se você já conhece o lugar onde você está, as pessoas que estão ali em volta, etc., fica muito mais fácil de você correr esse risco. Se você está num lugar que você ou não conhece, ou que você conhece, sabe que é perigoso, etc., o risco já fica diferente. Você está disposto a correr esse risco? E uma coisa que eu vejo muitos adultos também, que eu acho isso ridículo, um problema seríssimo, é um monte de adulto que está disposto a correr riscos, assim, incalculáveis, porque eles querem provar que eles estão certos. Então, além de ingênuo, é um egoísta. Né? Ele está disposto a colocar a vida dos outros em risco. A vida dos outros eu quero dizer em todos os sentidos, né? Moral, física, espiritual, essas coisas todas. Em risco para ele provar que não, isso que ele falou estava certo. Sendo que o estar certo é só circunstancial. Né? Isso aqui não representa perigo nenhum. Não representou desta vez, mas pode representar alguma vez. E é justamente pela possibilidade que você educa, porque pelo fato que aconteceu, o fato já explica por si só. Você não precisa explicar o fato. Que nem a história da tomada. A criança está querendo pôr o dedo na tomada, você explica antes, porque depois que ela pôs o dedo, você não precisa explicar. A experiência dela já foi clara o suficiente. Né? Se é por eletricidade, por uma cobra que estava ali escondida e picou a mão da criança, por um ato divino que lançou uma dor fulminante, não importa a explicação. A dor já foi evidente. Né? Então, todas as explicações, esses cuidados, os cuidados justamente em relação ao problema da ingenuidade, eles têm que ser prévios e não posteriores. O posterior já acabou, já estragou, se for o caso. Quantas pessoas você percebe que tem uma série de traumas, uma série de dificuldades, uma série de problemas, porque elas tiveram que passar por experiências que elas não estavam preparadas para sofrer. É nesse sentido que tem que ter essa preparação. Então, em relação àquela pergunta, o que fazer, né? É sempre oferecer o elemento de prudência e de reflexão que o adulto tem que ter primeiro. Senão ele não consegue oferecer, senão ele vê a criança fazendo, por mais que seja um ato problemático, de grande de índice de ingenuidade, essas coisas todas, ele não consegue avaliar. Ele olha e acha normal. O que vai fazer nessa situação? Não tem o que fazer. Isso tem muito a ver com o tema da nossa conversa anterior a essa, que era justamente sobre ensinar o filho a perder. Né? O que é o ensinar também. O filho a perder? É lidar com um certo tipo de experiência. Sim. Que eu até, antes da nossa conversa aqui, eu busquei um pouquinho sobre o tema e fala que ingenuidade, uma das maneiras de você definir ingenuidade é pela falta de experiência. E a experiência inclui, né, como a gente conversou na outra conversa, sobre ganhar ou perder, de repente, um esporte. Saber lidar com a derrota é uma aquisição de experiência e, de alguma maneira, vai te ensinar a calibrar, de alguma maneira, essa ideia de risco-retorno, risco... vou tomar esse risco, vou ter essas consequências, eu vou ter esses benefícios, saber lidar com essa todo o esporte me parece ser uma atividade muito benéfica para ensinar isso aí para as crianças. Não sei se eu tô... Não, ajuda muito. Não, faz sentido sim. Todas as experiências nesse sentido, elas podem ser aproveitadas porque
a gente tem a excelente, maravilhosa capacidade de fazer a abstração das coisas, né? Então você consegue perceber a partir de uma experiência específica que aquilo pode ser usado em outras circunstâncias. Que é aquela história do pai, da mãe, do educador, de quem quer que seja, dá uma orientação para a criança percebe que aquela orientação foi uma orientação correta, porque ela tirou vantagem daquilo que foi falado. O que ela pensa? Bom, se ele acertou uma vez, o que impede de acertar duas? Né? Você ganha em autoridade nesse sentido. Por isso tem que ter muito cuidado na hora que você dá um conselho, você dá uma ordem, porque o contrário também é verdadeiro. Ele errou 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes, por que ele vai acertar nessa? Não, ele deve errar de novo. Aí, naquele caso, funcionou, entendeu? Por isso que os adultos que estão lidando com crianças, eles têm que ter uma ação mais ou menos harmoniosa, porque isso ajuda muito a criança a lidar com as experiências que ela está vivendo. Porque senão você ensina coisas erradas para a criança. Os adultos muitas vezes estão em desacordo, por exemplo, a respeito do risco de uma certa experiência. A criança não sabe qual é a referência que ela tem que usar. E ela vai usar, naturalmente, o que for mais conveniente para o que ela quer fazer. Né? Porque ela não tem outro meio para julgar as coisas que não a conveniência imediata. E aí ela constrói uma ingenuidade artificial. Isso aqui não tem problema porque, primeiro que alguns dos adultos estão dizendo que não tem problema. Eu fiz e não aconteceu nada, logo quem está falando que tem problema que é o neurótico, que é o que você tinha falado, né? E na verdade aquilo é problemático, porque tem um certo risco que, obviamente, não vai acontecer o tempo todo. Porque o planejamento de risco é para ele não acontecer uma única vez. É esta única vez que você está mirando. Não é que vai acontecer todas as vezes. É para você impedir a única vez que aquilo vai fazer diferença. Eu fui gestor de risco por muito tempo, então eu tenho essa ideia, assim, é o pessimista da empresa, né? O cara chato. É o cara que está reclamando das coisas que não aconteceram, né? Sim. Mas é justamente, né? Você não quer que aconteça. Ou se acontecer, você já tem que estar ali, tem que estar bem dimensionado. Igual você falou do crédito, o banco vai emprestar dinheiro para alguém, você vai emprestar dinheiro para alguém. Qual que é o risco que você está correndo? Meu risco do cara não devolver é 40%. Tem algumas classificações lá de risco que chega a 40%, meio 50%. Mas isso acontece. E aí você fala, bom, eu posso emprestar, mas eu preciso saber que, bom, em 40% das vezes esse dinheiro não vai voltar. Ou 30%, tem casos que é uma régua ali de probabilidade. Então você precisa saber dimensionar, tá bom, se tem esse risco tão alto, eu vou tomar mais precaução. E assim, o cara do risco é um chatão, né? É o pai neurótico, é o que está vendo um problema que não aconteceu. Sim. E às vezes aquele problema nunca acontece. Aí vem o familiar, aí vem toda a família, se reúne com aquela faixa de intervenção, tá vendo? Não aconteceu. Você falou que iria acontecer isso com o seu filho e não aconteceu. Eu falei, poxa, talvez não tenha acontecido. Graças a Deus. Porque a gente foi precavido, porque a gente antecipou os problemas. Então, essa é a parte que eu falei do egoísmo. Do egoísmo de você dizer, não, eu que tenho que estar certo. Porque é o seguinte, vamos supor, a taxa disso aqui dá errado é de 10%. Né? Vou usar um caso bem emblemático. A chance do meu filho ser sequestrado fazendo isso daqui é de 10%. Você está disposto a fazer parte dessa estatística? Porque de fato é 10%. E justamente é 10% porque aconteceu muitas vezes, né? Não é que a estatística... 10% para mim, neste caso, é altíssimo. A estatística é feita de casos reais, né? Sim. A estatística é feita justamente por ocorrências. Então você tem ali... Não é que nunca aconteceu, né? Qual que é a probabilidade de acontecer uma coisa que nunca aconteceu? Tá bom, não sei. Isso, lógico, não tem como saber. E outra, isso é um caso que não permite repetibilidade. Não é como pôs a mão na tomada, tomou um choque, 2 choques, 3 choques, 4 choques, até a criança aprender. Isso se aconteceu uma vez, não vai mais acontecer, porque acabou a sua chance. O seu filho está perdido. Você está disposto a correr esse risco? Depende. Em alguma medida, é um risco exagerado. Porque senão ninguém nunca vai sair de casa. Né? A pessoa vai ficar trancada para sempre. Não, nunca posso permitir. Não, óbvio. Existem riscos controlados. Agora, você tem que saber que isso é um risco e ver se, naquele caso específico, aquilo é permissível ou não é permissível. Então, tudo isso tem que ser pensado. Vamos lá. Então, a gente está falando aqui, essa pergunta é interessante porque... a gente está falando aqui de que para você reduzir, digamos, a ingenuidade, você aumentar a experiência, ou aumentar essa noção das consequências. Então, se você entende a consequência, você está diminuindo
a ingenuidade, certo? Então, você chegar para o seu filho, explicar, contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho, que ela se dá mal no final, ensina mais sobre a prudência, a ingenuidade, do que no caso que vem o lenhador e salva todo mundo. Salva todo mundo, não, salva a Chapeuzinho, né? O lobo não se deu bem nessa história. Agora, o lobo não foi salvo. Só na primeira história que ele foi embora. Foi embora até, então aí é um pouquinho mais tranquilo. Agora, a pergunta aqui é a seguinte: como incentivar meu filho a desenvolver um pensamento crítico, preservando a inocência? Aqui, inocência no sentido inocência da criança, né? Então, por exemplo, usando esse exemplo, a criança ser sequestrada, inclusive eu vi esses dias um vídeo no YouTube, no Instagram, em que o cara chega com um cachorrinho no parquinho de diversão, tem as mães ali sentadas e as crianças brincando. Ele pede autorização, fala: posso fazer uma experiência com o seu filho? Eu vou tentar convidar ele para sair do parque comigo. Você fala para ele não sair com estranhos, a criança fala, o adulto fala: não, eu sempre falo isso direto, nunca converso com estranhos. Mas assim, o cara leva menos de 10 segundos e a criança sai de mão dada com o cara do parque. E os pais ficam assim, né? Agora, você não pode chegar para uma criança pequena e explicar exatamente os riscos que ela está correndo ali. Como equilibrar isso daí? Passar a consequência, a experiência que seja, né? Contar a experiência possível, sem tirar essa inocência. Então, tirar a inocência é muito difícil, né? Porque isso é da natureza da criança. Como é que você tira a inocência? Você pode fazer isso de forma deliberada? Pode, mas eu não recomendo, porque isso é uma violência, né? Você tem que submetê-la a inúmeras situações de desgraça, de dor, de pesar. Aí ela perde a inocência, lógico. Aí ela vai fazer aquilo que você falou. Aí ela fica pessimista no sentido traumático da coisa. Ela acha que tudo está contra ela. Todas as pessoas são más, o universo conspira. Bom, aí deu errado. Ela não está mais inocente nesse sentido mesmo. Por quê? Ela presume maldade. Presumir maldade o tempo todo. Uma pessoa inocente não presume maldade, ao contrário, ela presume bondade. Agora, não é porque você presume bondade que essa presunção tem que ultrapassar a tua prudência. Tá? Então, os pais mesmos fazem essa medida. Por exemplo, tá lá o sujeito com o cachorro. Aí você olha no parquinho e pensa: esse sujeito deve ser um sequestrador, né? É de criança. O pai está perto. Aí a criança fala: posso passar a mão no cachorro? É difícil o pai dizer não, mesmo pensando na possibilidade daquele cara ser um possível sequestrador. Por quê? Esse elemento de inocência está preservado, o cara não fez nada ainda. Você não conhece, você não vai pedir a criança agora de ter toda e qualquer experiência por causa de uma possibilidade remota. Você está junto com ela. Então não tem problema, a criança pode ir, pode passar a mão no cachorro, falar com uma pessoa. Por quê? Porque isso está sob supervisão do adulto. Tá? Então, só a criança passando por muitas situações vexatórias, e aí, obviamente, que a inocência ela vai desaparecendo, ela vai sendo atacada. Senão, não tem tanto risco nesse sentido. Essas histórias mesmas, né, especialmente as histórias anteriores, elas ajudam a quebrar esse aspecto da ingenuidade sem atacar o problema da inocência, porque aquilo não está acontecendo com elas. Elas têm alguma preocupação, mas essa preocupação ainda está muito distante. Aquilo não aconteceu com elas. Então, por isso que essas histórias eram contadas nessa medida também. Não é você não forma uma comunidade de pessoas altamente maliciosas ou altamente desconfiadas por causa disso. Não, muito pelo contrário. Você torna as pessoas um pouco mais cuidadosas, sem dúvida. Né? Mas não que tem a perda da inocência. A perda da inocência ela exige uma quantidade de violência e não é pequena. Porque a criança, naturalmente, e isso é uma coisa boa, ela vai tentando integrar essas experiências, inclusive as experiências ruins, como uma medida de normalidade. Esse é o meu normal. Ela está avaliando o mundo a partir das coisas que ela percebe, que ela entende, que ela vivencia. Aí você consegue perceber, inclusive, qual é o limite, né, de tolerância da criança por conta de como ela reage a certos estímulos. Você fala: essa criança já sofreu bastante, ela não sofreu tanto, etc. Que ela traz essa normalização. Essa normalização, obviamente, tem um limite, que a partir dali, essa inocência, essa normalização justamente foi da falta de inocência. Então você vê crianças que têm situações muito problemáticas no sentido de ambiente moral, essas coisas todas, você percebe só de olhar para a cara dela que tem alguma coisa errada. Ela tem expressões que não são expressões infantis. Você vê
no rosto dela marcado aquelas expressões de raiva, de ódio, de pesar, ou seja, ela passou muitas vezes por aquela circunstância numa idade muito pequena. Aí você destruiu a inocência da criança. Se não for isso, não tem tanto problema. Agora, a ingenuidade ela tem que ser tratada para ela ser extirpada na medida do possível, porque ela, de fato, não traz vantagem nenhuma. Né? Essa experiência que você falou, ainda lembro, eu também assisti, e eles perguntam, né, você acha que o seu filho vai ou não vai? E vários pais disseram, tenho certeza que ele não vai. Tenho certeza que não. Isso para tantas vezes, ele não vai de jeito nenhum. E eles vão. E vão, então, e vão imediatamente. E vão imediatamente. Isso mostra o quê? A responsabilidade pelo cuidado não é da criança, é do adulto. Então, há muitos adultos que se eximem da responsabilidade porque já deram a orientação. Não é para você falar com estranhos e vai viver a vida. Ou seja, já falei, eu já cumpri a minha obrigação. Não, a sua obrigação é zelar pela criança. É ao mesmo tempo que é ensinar, é zelar por ela. Uma coisa é participar da experiência, que aí eu acho falha, né? Você tá ali, tá vendo, tá etc. Você, inclusive, chama a atenção do próprio pai. Agora, você tem que estar sempre junto, sempre perto, sempre para auxiliar. Inclusive nessa questão da ingenuidade. É muito ingênuo da parte do educador achar que a criança vai entender de primeira, ela vai conseguir resolver os problemas dela sozinho. Se não é você que está ajudando ela a lidar com as próprias experiências, certamente é outra pessoa. A criança não tem capacidade de lidar com as experiências dela toda sozinha. Então ela vai recorrer a alguém que ela perceba que tenha condição de ajudar. Agora, qual é a condição da criança de fazer esse julgamento? Ela não tem condição de fazer esse julgamento de forma perfeita. Então, se ela não está recorrendo aos pais, às pessoas que você confia, etc., alguém está fazendo isso por você. Né? Então, a ingenuidade é um problema assim, bastante amplo, que pega praticamente todos os aspectos da vida. Na educação, ela é especialmente danosa, né? Porque ela também conta com a ingenuidade do educador. E aí você vê essa questão que você falou, que ninguém se ajuda. Né? O sujeito que muitas vezes preveniu inúmeros problemas por conta do que os outros chamam de neurose, ainda depois é acusado da coisa não ter acontecido, sendo que muitas vezes não deve ter acontecido por causa dele. Esse é o trabalho do gestor de riscos. É aquela história, eu estou trabalhando para eu estar sempre errado. É o cara que está estressado quando está dando tudo certo. Exato. Sim, porque se der tudo certo com ele em cima, é porque aí funcionou bem. Porque ele tem que estar sempre errado. O dia que ele der certo é porque errou. E justamente esse é o grande problema, inclusive, como eu trabalhei muito tempo com isso, você é o cara que você é visto como custo, né? Assim, a área de risco é custo, parece desnecessária, é como você comprar um antivírus. Cara, nunca tive problema com vírus no meu computador. Vou contratar um antivírus, aí você compra um antivírus, alguém te convence, você compra. Aí depois passa um ano, vem a hora de renovar. Você fala, cara, eu nunca usei, nunca precisou. Sim. E você nem sabe quantas vezes você foi salvo ali pelo aplicativo. Então, é que nem anticorpo. O seguro de carro, nunca precisei do seguro de carro. Então é sempre assim, você se previne com a expectativa de não usar. Né? Então, nesse caso, é a mesma coisa, né? Você toma as precauções com a expectativa de que realmente elas não sejam necessárias. Então, tem um pouco isso. Ninguém contrata seguro de carro para sair dando totozinho, todo mundo batendo, dando porrada na parede, trombando. Então, mas aí o sujeito, o negócio da prudência. Eu não vou comprar o seguro do carro, porque eu acho que é um valor muito alto, eles lucram muito, né, às minhas custas, mas se eu tiver algum problema com o carro, eu tenho uma reserva que eu deixo especialmente para isso. Ou seja, ele está prevenido. Não é uma questão de ingenuidade, nada vai acontecer comigo. Não, as coisas podem acontecer. Então você já tem uma reserva que você deixa para isso. Ou eu não vou pagar o seguro, não vou nada, também não vou manter reserva porque eu não tenho meios, mas se acontecer, vida que segue. Normal, as coisas acontecem mesmo. Aí eu fico sem carro. Ou seja, é uma outra situação. Nessas situações, o risco está na conta, entendeu? Mesmo que não seja a resposta no final das contas não seja desejável. Ninguém quer ficar sem o carro, né? Senão não comprava. Agora, são modos diferentes e, para mim, igualmente válidos de você lidar com o mesmo problema. O que não é válido? Não, eu não vou fazer nada disso porque nunca vai acontecer comigo. Bom, você é cartomante, quiromante, né? Necromante, sei lá, alguma coisa maluca você é. Porque como é que você sabe que não vai acontecer nunca com você? Né? É aquela história da estatística. O 100% é 100 enquanto não aconteceu um caso. Aí vai virar 99%. E nesses casos não são 100%. É um caso, né, bem alto. Você vai entrar na estatística de alguma forma. A questão é você decidir como que você vai entrar na estatística.
Exatamente. Ô Marcelo, a gente vai precisar encerrar o tema de hoje, já passamos aqui Foi mal, não fico quieto, né? Passamos aqui um pouquinho do horário, mas a gente pode explorar esse tema em outras conversas, inclusive, né, tem uma pergunta aqui sobre que livros de literatura são legais para trabalhar isso, mas que tal a gente falar disso na semana seguinte? O que você acha? Beleza. Aí Pode eu ser, também né? tinha separado um monte dessas histórias infantis para mostrar as correlações, não falei de nenhum, só falei do Podemos Chapeuzinho deixar Vermelho. então, a gente já deixa fechado esse tema, a gente trabalha algumas histórias, inclusive essas histórias podem servir para ensinar outras coisas, além dessa questão da ingenuidade e inocência. Então a gente Sim, pode trabalhar um pouquinho esse tema depois. você que Então, manda. é isso, vamos agradecer aí a audiência, todo mundo que nos acompanhou até aqui, e até semana que vem. Marcelo? À disposição. Legal, então, valeu, boa noite. Tchau, gente, até mais.